Oi, gente! Mais um episódio do podcast do Guia Empreendedor. Hoje o Marco Zanini, CEO da empresa Dynamo, está aqui com a gente e vai trazer uma bagagem grande para vocês sobre vendas. Bem-vindo, Zanini! Obrigado, Bruna. Obrigado pela oportunidade. Bom, o Zan, ele já chama ele assim de forma mais íntima, porque a gente trabalha juntos há bastante tempo. Ele já foi meu mentor em muitos momentos. Aprendo com ele todos os dias e ele é o cara que tem as frases de efeito. Ele consegue encerrar uma discussão longa e complexa com uma frase de bastante efeito. Vocês vão ver aqui durante esse podcast. Zan, aqui no Guia, nós temos sempre como objetivo trazer mensagens para o nosso público, que é o empreendedor raiz mesmo, né? Aquele cara que realmente move o mundo, que carrega as grandes responsabilidades nas costas, gera muitos empregos, promove ali mudanças e melhorias por onde passa. E aí, chegando nesse tema, eu queria que você nos contasse, na sua visão, o que que é empreendedorismo? Tá bom, Bruna, desafio grande, né? Eh, Empreender, eu acho que é a arte de resolver problemas de forma diferente. Eu percebo que todo empreendedor tem uma característica nata de querer resolver problemas, né? E é isso que faz ele partir para a inovação. Empreendedorismo tem muito a ver com a inovação, né? Você querer fazer alguma coisa, você percebe, você tem uma percepção de necessidade e você fala, eu consigo fazer isso. Esse é o ímpeto do empreendedor, né? Todos os empreendedores que eu conheço, inclusive nós, somos movidos por isso, né? Pelo desafio de fazer alguma coisa que acrescente na sociedade. Então, eu admiro muito quem tem essa natureza de empreender. Existe uma lenda que eu acho que barra muitas iniciativas de que empreendedorismo é abrir empresas. Você concorda com isso? Eu acho que sim, existe essa lenda, mas empreender é uma coisa antes disso, né? A empresa é uma consequência do empreendedorismo, né? Você começa com uma ideia, com uma necessidade, com uma vontade de realizar alguma coisa, e aí abrir a empresa é a formalização disso. Mas se você olhar de um modo geral, todos os empreendedores, todos os grandes empreendedores, eles começaram primeiro empreendendo e depois empresariando. E é uma evolução natural. Ser empreendedor é uma coisa nata, ser empresário é uma escola. Você tem que aprender a ser empresário. Não obrigatoriamente um grande empreendedor é um empresário. Então ele precisa desenvolver isso. Então, respondendo você, empresariar vem depois de empreender. Perfeito. E existe também aquelas pessoas que são empreendedoras dentro dos próprios empregos, né? Vejo bastante esse perfil sendo um perfil de sucesso, que é o profissional que entende ali no seu ecossistema dentro de uma empresa como melhorar um processo, melhorar algo que poderia trazer mais resultado para aquilo que ela, né, se propõe a fazer. E as empresas até incentivam isso, como eles chamam de intraempreendedorismo, que é justamente assim: calma, você não precisa empreender fora daqui. Você pode empreender aqui dentro, melhorando esse ambiente que você está ou esse processo que é de sua responsabilidade. A gente viveu uma. Eu acho que assim, o século XX para o século XXI, a gente viveu uma mudança de percepção no mundo do trabalho. Se você pegar a geração, duas ou três gerações anteriores, o conceito de trabalhar em algum lugar era um conceito muito fabril. Ele estava ligado com horário, né? Então as pessoas, primeiro, para elas poderem produzir, elas precisavam dos equipamentos. Então, em geral, elas iam na fábrica, né? Porque é onde estavam os equipamentos, e aí elas iam produzir.
E elas tinham um horário para fazer isso, né? Porque quanto mais tempo elas ficassem sentadas na frente de uma máquina, mais elas produziriam. Então eles entravam às 8, paravam de almoçar para almoçar meio-dia, depois voltava uma, depois trabalhava até às 5, 6, depois ia embora. Então, nesse ambiente de trabalho mecânico, contínuo, repetitivo, é difícil você ter uma percepção de inovação, de empreendedorismo. Claro que tem, mas você sabe que eu li outro dia uma história muito boa, né? O, o fundador da Honda, do veículos Honda, né? Ele foi pedir um emprego na Toyota e os caras não deram emprego para ele. Ele queria muito trabalhar numa empresa automobilística e não deram emprego para ele. Eita. Ele foi lá e montou a Honda. Ele foi lá e começou a construir os próprios. Primeiro, ele começou a construir tratores, depois, ele passou a produzir carros e se tornou um dos grandes fabricantes mundiais. Então, enfim, eram exceções, esse tipo de atitude era exceções. Quando a gente chegou talvez nessa última geração, ou na penúltima, talvez, na geração millennials em diante, em geral, muitos já são filhos de empreendedores e eles vivem num ambiente empresarial diferente, né? Empresas de serviço, empresas de tecnologia, onde você tem muita oportunidade de colocar novas ideias em execução. Né? O mundo tecnológico ele é muito vivo. Eu digo que uma empresa de tecnologia vive 3 níveis, 3 andares, elas moram em 3 andares diferentes. Existe o andar térreo, que é o andar do que você está vendendo. Existe os primeiros subsolo, que é você suportar, você dar sustentação para aquilo que você vendeu há 3 ou 5 anos atrás. E existe o primeiro andar, que é o que você vai estar vendendo daqui 2 ou 3 anos. Para você ter esse espírito dentro da empresa, as pessoas, independente de qual é a patente dela, de qual é o cargo que ela está, ela precisa pensar em coisas novas o tempo todo, precisa pensar em aprimorar o tempo todo. Então eu acho que o ambiente atual ele é propício para as pessoas empreenderem. É um mix entre você conseguir executar o que você precisa entregar e pensar em como você pode fazer isso melhor. É um desafio. Eu acho que daqui para frente essa vai ser uma tendência em todas as empresas. Bom, ouvindo você falar, lembrei de algo bem importante que vai ao encontro de uma das frases, que é pensar em algo novo e estar na rua, Sim, né? Ouvindo o cliente, porque às vezes você está ali desenhando uma solução, você tem uma solução em casa que está ficando atrasada, passando, deixando de agregar valor, e ali no seu conforto da empresa, você não está sentindo o mercado. Então você já começa a entrar aí numa zona de risco de ser ultrapassado e nem ver de onde que veio essa ultrapassagem, né. sim. Muito bom você falar isso, Bruno. Eu já vi muitos casos de sucesso e vi muitos casos de fracasso. A diferença em geral entre esses dois momentos é que você ouviu a demanda ou você bolou alguma coisa sem ouvir ninguém. Então eu acho, né, hoje o que eu percebo é o seguinte: a rua, o cliente, a demanda é o que ensina muito. Né? Na verdade, o cliente, de um modo geral, ele diz para você, dentro daquela tua ideia, o que soma nele, não, o que gera valor para ele ou não. E essa é uma coisa que é uma percepção que o empreendedor não pode perder nunca. Qual é a proposta de valor para o meu cliente? O Sim. que do meu serviço ele dá valor? E outra coisa interessante que acontece hoje é, embora nós, por exemplo, trabalhemos no mundo de high-tech, o mundo ele é low-tech. Você não pode perder a percepção de que para o cliente, não interessa se é tecnologia, se é serviço, se é produto, ele vai adquirir alguma coisa que resolva os problemas do cotidiano dele. Perfeito? Então ele não quer uma coisa inovadora que não serve absolutamente para nada. Se ele tem uma maquininha que recebe cartão, é porque o cliente dele quer pagar com cartão, não é porque ele gosta da maquininha. Uhum. Né? Então a gente não pode perder essa percepção. E essa percepção vem da rua. Você nunca vai ter essa percepção dentro da sua empresa. Dentro da sua empresa você vai estar muito com pessoas próximas a você, que pensam igual você e que têm uma percepção parecida com a sua. O cliente sempre vai dar uma percepção diferente de necessidade, de preço,
né, e de usabilidade. Então você não pode perder isso. Para você ter uma ideia, hoje, dentro da Dynamo, nós devemos ter umas 40 pessoas na operação. 70% do meu tempo eu gasto no cliente. E eu prefiro gastar ouvindo ele do que falando. Uhum. Eu quero ouvir, eu dou um insight do que a gente faz e depois eu pergunto para ele aonde ele acha que nós podemos somar. E é isso que eu acho que o empreendedor não pode perder a percepção. Perfeito. Vai também ao encontro do que a gente conversou com o George, que ele é fundador da Pet Park, ele esteve aqui com a gente. E nessa importância de você ouvir o cliente, testar o produto e deixar o ego de lado, né? Ir lá realmente para anotar, para absorver e aperfeiçoar. No momento que você lança algo achando que você sabe tudo e que você tem a certeza que aquela necessidade existe, é muita prepotência que aquilo ali vai realmente funcionar. Zam, pensando agora que nós demos uma pitada sobre estar no cliente, falar com o cliente, ouvi-lo e etc. O cliente é o nosso ponto focal, central da existência de uma empresa. E aí eu te chamo para a gente começar a falar de vendas. Como que você começa ou como que você contrata os seus vendedores? Boa pergunta, Bruna. Vendedor, para mim, eu gosto muito do número 3 em vendas, porque eu acho o seguinte: o vendedor precisa ter 3 características fundamentais. A primeira é nativa e as outras 2 ele pode desenvolver. Então, a primeira característica de venda do vendedor, ele precisa ser uma pessoa de relacionamento, ele precisa se relacionar bem com as pessoas, gostar de conversar com gente, saber ouvir mais do que falar, ter uma percepção sobre necessidade. Eu confesso para você que quando eu estou na rua fazendo qualquer coisa, eu vou tomar um café da manhã num lugar, eu gosto de conversar um pouquinho com o garçom que está servindo, com o cara que faz o café. Eu quero ter a percepção dele do mundo, quero saber o que ele está falando. Enfim, independente de quem é o seu interlocutor, você precisa aprender a ter uma percepção das coisas, do que te rodeia, para você saber qual é a necessidade. Isso é nato. Então, a primeira coisa que eu faço com o vendedor quando eu vou contratar, eu começo a conversar com ele e começo a entender qual é a percepção que ele tem de gente, se ele gosta de falar. Enfim, o vendedor tem que ir no cliente, né? Se ele não gostar de ir para a rua porque está calor, né, e ele vai transpirar. Se ele não gostar de falar com os outros, ele prefere mandar um e-mail, essa característica já não serve, né? Você tinha uma frase, um comentário muito bom, que era em relação àqueles vendedores que tinham a mesa muito bonitinha. Sim. Uma vez, eu lembro que uma chefe minha me perguntou o seguinte: como é que você sabe se um vendedor vende ou não vende? Eu falei, é muito simples, eu passo na mesa dele. Se tiver apoio de pé, foto da família e suporte de computador, pode mandar embora, porque ele não vende. Né? O vendedor tem que estar na rua. Né? O vendedor não pode ter nada disso. Você não vê. Bom, primeiro, se você entrar agora na empresa, você não vai saber qual é a minha mesa. Até porque para mim não faz diferença. Eu vou sentar onde tiver um lugar e eu puder apoiar meu notebook e tiver uma tomada para eu conectar a energia. Né? Não faz diferença. Foto da minha família eu tenho na minha casa. Né? Então, enfim, vendedor precisa gostar de rua. Né? Aí eu falei de 3 características. A segunda característica, o vendedor precisa saber, ele precisa saber ele precisa saber o processo de venda. A venda é um processo. Eu vejo muito vendedor que atende o cliente na primeira reunião e daí ele já chega no escritório e manda um e-mail para o cara com o preço, né, do produto. Né? Enfim, a engenharia de venda não é assim. Primeiro eu vou ter que te encantar, vou ter que criar necessidade em você. Então eu vou lá, vou apresentar o produto, a proposta. Quando eu faço uma apresentação do produto, eu sempre começo pela proposta de valor. Eu sempre falo para o cliente o que ele vai ganhar com a minha solução, como que ele vai ganhar, por que isso é bom para o negócio dele, né? Qual é a vantagem. Por fim, então essa característica sobre saber processo de venda, você sabe que uma época eu fui numa livraria e achei um livro muito legal que chamava Engenharia de Venda.
né? E esse livro contava todo esse processo que você tem que fazer, os passos que você tem que fazer da venda. Eu comprei um livro para cada um, para cada vendedor e dei para eles. Acredito que 80% não leu, né? Desses 80% que não leu, uns 20% sobreviveu e os outros 60% morreu. E os que sobreviveram é porque ele já sabe isso nativamente, Uhum. né? E os que morreram é porque nem sabe e nem leu. E nem quis saber, né? É. Por último, e eu talvez seja o mais difícil para o vendedor. Você sabe que a característica do vendedor, por ele ser uma pessoa de relacionamento, em geral, existe uma patologia nos vendedores, em nós vendedores, eu inclusive, que é o seguinte: o vendedor ele quer ser amado pelo cliente. E ser amado pelo cliente, ele dificulta muito o último processo de venda, que chama fechamento. É, você em uma conversa nossa, você trouxe uma analogia que eu gosto muito, inclusive, tenho usado ela bastante, que são os 3 quilômetros da Isso, venda. isso. Você conta aqui Conto, também? conto. Então, o primeiro quilômetro tem a ver com a primeira característica do vendedor, que é a prospecção, né? Ele vai lá, ele é um cara simpático, conversa numa feira ou vai fazer uma visita para o cliente. Então, isso tem a ver com a característica dele de ser uma pessoa de relacionamento. O segundo quilômetro é o quilômetro da geração da necessidade. Então, esse é o que eu falei da engenharia de vendas, de ele saber o processo de venda, não dá o preço antes de gerar o valor, né? Enfim, senão ele vai comparar preço e não valor para ele, enfim. Então, isso é uma técnica, é a segunda milha da corrida. Essas 2 milhas, em geral, todo vendedor consegue fazer razoavelmente bem, ou a primeira milha muito bem, a segunda milha razoável. Mas a terceira milha, que é a milha do fechamento, ela é uma milha de confronto. Por que confronto? Porque você tem que chegar para o cliente e falar o seguinte: você vai me dar o pedido? Eu não vou te dar desconto. Olha, eu só consigo te entregar nesse prazo. E essa característica, esse confronto dá percepção para o vendedor que o cliente não vai mais amar ele. Aham, sim. Perfeito? Mas se ele não fizer isso, ele não consegue. Então, você pode ver, muitas empresas reclamam assim: poxa, aquele meu vendedor, eu gosto tanto dele, mas ele não fecha nada. Ixi. Ok? Não fecha nada, não fecha, porque ele tem a dificuldade do confronto. Então, eu ensino os vendedores dizendo o seguinte: nessa terceira milha da corrida, é o seu leite contra o dele. Né? Ou você vai levar o seu leite para casa, ou você vai ficar sem ele, Uhum. né? E eu acho que o vendedor ele precisa ter esse espírito, quer dizer, aquele é o trabalho dele. Uma hora ele vai ter que confrontar. Para finalizar esse tópico, eu posso afirmar o seguinte: depois de 30 anos fazendo isso, 40 quase, o cliente não fica bravo pelo confronto. O cliente fica bravo pela, pela não sinceridade do negócio. Então, o cliente aceita que você seja duro. Ele não aceita que você seja desleal. Concordo. Perfeito? Então, se você for duro, eu já fui duro com muitos clientes que são meus amigões. Até hoje, aliás, ontem eu fui almoçar com um que não comprou o meu produto quando eu estava vendendo, comprou do meu concorrente. Aí eu fui almoçar com ele Hum. perguntou para mim ontem assim: Zanin, vem cá, o que, que você quer? Que você marcou almoço comigo? Eu falei: quero almoçar com você. 2 anos de pandemia, a gente não se falou. Eu quero falar com você. No final do almoço, ele falou para mim que tinha 3 produtos nossos que ele tem necessidade. E marcou uma próxima reunião para a gente falar de compras. Então, eu não acho que você confrontar o cliente é o problema, mas eu acho uma dificuldade de vendas. A Uhum. gente tem que identificar isso logo para treinar o vendedor a fazer isso. Tem alguns vendedores que têm aquele medo de ser chato, né, no momento ali da insistência, de cobrar, etcétera. E aí eles acabam ficando com o relacionamento, mas sem a venda. Então ele não cumpriu o papel dele, né, final. Realmente é uma eu acho que eu não sei se é cultural do país, não sei como que é a venda americana. Nas oportunidades que eu tive de fazer cursos de gestão de vendas americana, era realmente uma venda muito mais transparente, onde você pergunta claramente se existe o budget para aquela oferta que ele está buscando, se existe
se aquele projeto tá no radar dele. São conversas muito mais diretas, transparentes e que gerem muito mais resultados. Mas eu não vejo os nossos vendedores do país mesmo tendo muito esse comportamento. Boa, Bruna. Eu acho que é uma cultura, tá? Acho que a gente tem duas culturas aqui. A cultura latina, ela é uma cultura mais amistosa, mais de relacionamento do que a anglo-saxã. Então, essa é uma primeira diferença. A segunda diferença que eu acho é que na nossa cultura, uma cultura que foi galgada mais no catolicismo, existe um conceito. Eu sou católico e vou na missa de domingo, mas existe um conceito que eu não concordo, que lá atrás a igreja pregou muito e que não prega mais hoje, mas que você precisava, que era bonito ser pobre, né? Então isso ficou enraizado nas pessoas de elas não quererem passar a impressão que ela estava atrás do dinheiro, do negócio, da Uhum. venda. Mas isso não é verdade, né? Assim, o mundo gira num equilíbrio, quer dizer, você precisa equilibrar. Tem gente que está no trabalho para vender, outros estão para entregar, outros estão para fazer. Cada um tem a sua função e não é feio e nem tem nada a ver. Mas eu quero te contar um caso de 1 minuto, porque ele é emblemático no que você falou. Mas depois a gente vai voltar nesse ponto, que Vamos. eu Então gostei deixa eu te bastante que isso surgiu aqui. deixa eu te contar esse caso. Eu cheguei nos Estados Unidos com a família, de férias, não sei o quê. Quando eu cheguei na recepção do hotel, estava fazendo o check-in, o cara falou para mim assim: Olha, nós vamos fazer um café da manhã amanhã e você quer participar? A gente vai fazer uma apresentação. E aí eu falei Mas assim, isso era o hotel e no falando? hotel, o Ah, cara tá bom. da recepção do hotel. E eu falei, e ele falou assim: Ah, e é um café aí grátis sei lá de quem, de uma dessas grandes aí, não sei se era Starbucks, um desses aí. Bom, aí eu agradeci, falei: Não, obrigado, não quero não, né? Ele: Não, deixa eu te falar, vai no café, vai assistir a apresentação que eu te dou $100. Eu falei: Oba, eu quero. você me dá $100 se eu for na apresentação? Aí ele falou: Não, eu te dou $100 agora se você for na apresentação. Eu falei: Deixa eu ver se eu entendi direito. Você me dá o dinheiro agora? Ele falou: Te dou agora. Aí ele sacou do caixa 5 notas de $20 e foi pondo em cima do balcão. 20, 40, 60, 80, 100. A hora que ele pôs os $100 no balcão, eu passei a mão assim, enfiei no meu bolso, pensei comigo: esses $100 já são meu. Agora Sim. deixa eu ver o que eu preciso fazer. Aí ele falou: Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu falei: Esses $100 são meu, ele é seu. Mas você tem que ir no café da manhã. Se você não for no café da manhã, você precisa devolver os $100. Eu falei: Tá bom. Aí sabia que alguém ia tentar me vender alguma coisa. Ninguém ia me dar $100 para eu não comprar nada, não é verdade? Ah, sério? Aí fui lá. No outro dia de manhã, falei: Putz, vou perder umas 2 horas da minha vida. Eu já sabia. Quando eu cheguei no local, antes do café, eu entrei numa sala, tinha uma porta de vidro, tinha uma menina muito simpática, virou para mim e falou assim: Ah, qual é seu nome? Eu falei meu nome, né? Ela falou assim: Deixa eu fazer 2 perguntas para você. Primeira pergunta: Você trouxe o seu passaporte? O cara tinha me avisado que eu precisava levar o passaporte e o cartão de crédito. Eu falei: Trouxe, tá aqui. Aí ela: Tá bom. Deixa eu fazer a segunda pergunta: Você trouxe o seu cartão de crédito? Eu falei: Trouxe. Ela virou para mim e falou assim: Posso ver? Eu falei: Pode. Peguei na minha carteira, mostrei meu cartão de crédito. Ela: Muito bem-vindo, o café é ali, fica à vontade. Fui lá, tomei meu café, não sei o que. Aí veio um cara conversar comigo: Tudo bem? Tudo bem. Pô, você já conhece os nossos hotéis aqui? Não, não conheço. Não, então, nós temos no mundo inteiro, não sei quantas unidades e não sei o quê. Senta aqui comigo. Então, deixa eu fazer algumas perguntas para você. Quantas vezes você viaja por ano? Com quantas pessoas? Quanto dia? Quanto você gasta em média em cada diária? Ele fez uma conta no papel e mostrou para mim que numa viagem dessa eu gastava X. Falou: Então, deixa eu te falar uma coisa. Você quer assinar um contrato comigo, onde você pode usar qualquer hotel da nossa rede aqui, no mundo inteiro, beleza? Por 1/3 desse valor que você gasta todo ano? Pô, o que você acha dessa proposta? Eu acho interessante. Aí ele falou para mim assim: Poxa, então, vamos assinar um contrato? Eu falei: Olha, deixa eu falar uma coisa Você para você. lembrou meus $100. Não, eu pensando todo o tempo com esse sondão não vão mais sair do meu bolso. Aí eu falei assim: Não, deixa eu falar uma coisa para você, eu não costumo, olha, eu vim de férias aqui, nem estava pensando nisso, não vou assinar nada, deixa eu pensar, amanhã eu volto aqui. Não, amanhã não dá.
Porque, olha, hoje eu trabalho, depois eu tenho 2 dias de folga, e essa promoção faz parte da minha cota, eu só tenho hoje para te fazer esse preço. Aí eu olhei para ele e falei assim: bom, se você só tem hoje, então eu não vou assinar. Porque eu nunca assino nada sem deitar uma noite a minha cabeça no travesseiro. Aí ele, mas poxa, você vai perder, olha, puxa, você vai perder um dinheirão, tá? Putz, eu pensei comigo, eu consigo conviver com isso. Eu tô bem curiosa. Bom, aí ele falou, olha, então tá bom, só vai vir o meu gerente aqui, eu já tô acabando, tá, Bruno? Vai vir o meu gerente aqui e ele só vai finalizar aqui o atendimento. Tá bom, aí vem um cara. Não, tudo bem, poxa, olha, ele me falou que você não quer, mas veja bem, eu vou fazer um negócio com você. Eu mantenho o preço que ele fez para você e ainda as diárias que você vai ficar agora aqui no hotel eu vou te dar de graça. Ah, Basta você assinar esse contratinho de 3 anos aqui. meu Deus! Puta, sua proposta é tentadora, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu falei pra ele que eu não assino nada assim, sem pensar primeiro. Não, mas você não acha que é bom? Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Esse ano eu vim viajar porque eu tinha dinheiro. Eu não sei se eu vou ter dinheiro o ano que vem. Eu não sei se eu vou ter o outro. Se eu tenho dinheiro, eu viajo. Se eu não tenho, eu não viajo. Se eu assinar esse contrato com você, eu vou ter que pagar os 3 anos, independente de eu poder estar viajando ou não. Deixa eu falar uma coisa para você. É boa a sua proposta, mas eu vou pensar, tá bom? Não vou assinar hoje. Ai, meu Deus! Aí, beleza. Aí ele, tá bom, então beleza, tá, olha, então tá, muito obrigado. Saiu os dois. E o café da manhã era bom? Era bom, super bom. Bom, aí não paguei, ganhei o café, além dos $100, ganhei mais uns 50, né? Bom, aí veio uma menina finalizar, que era só para ela, auditora, que ver se foi tudo bem. Bom, ela veio, né? Com uma blusa, um decotão aberto, assim, né? Pô, tudo bem? Não, veja bem, olha, vou fazer o seguinte. Eles te deram um negócio lá, te deram as diárias pagas, e eu te dou as diárias de mais uma vez que você vier aqui, sem custo nenhum. Independente, você não vai usar essas que você está comprando, você pode usar em outro lugar, eu te dou mais um pacote de 7 dias aqui, totalmente grátis. Tentador, mas eu não vou aceitar. Obrigado. Zanini! Obrigado, eu já falei que eu vou pensar. Eu já teria não sei o comprado que, na não sei o que. primeira. Aí, nessa hora, ela fechou a cara, fechou o zíper do decote, fechou tudo, falou, então assina o papel aqui. Eu assinei o papel ali que dizia que eu tinha ganho $100. Pum, levantei e fui embora. Por que eu contei essa história para você? Você percebe que a venda é uma técnica, tudo ali foi ensaiado para fazer eu assinar. E o cara não aceitou o primeiro não. Eu dei não em um, dei não no segundo e dei não no terceiro. E eles não me ofereceram tudo de uma vez só. Perfeito. Perfeito? Ele me ofereceu um negócio, quando eu dei não, ele ofereceu mais um, quando eu dei não, ele ofereceu mais um. Ou seja, ele fez uma escalada do negócio. Se eu não fosse uma pessoa que estivesse acostumado com o mundo de vendas, eu confesso para você que eu teria comprado. Eu teria assinado e teria perdido dinheiro. Ai, eu tô me sentindo muito mal aqui. Então, eu quero te dizer o seguinte, a venda, só para terminar esse ponto, para deixar você ir em outros, eu queria te contar, para resumir o seguinte, a venda, ela é uma coisa planejada, ela não é uma coisa impulsiva. Você precisa planejar, mesmo. existe uma técnica, você tem que treinar, você tem que saber o que você vai falar, você tem que dominar a situação na reunião, senão você vai perder o negócio ou você vai fazer uma venda ruim. Okay? Para finalizar, na hora que eu estava indo embora, passando na porta, aquele cara que me abordou primeiro falou assim, se você mudar de ideia amanhã, vem aqui. Aí eu respondi para ele assim, mas amanhã não é só folga? Ele me falou isso. O primeiro argumento de fechamento é que ele só ia estar hoje aqui. Exatamente. Então, enfim, é uma técnica e a gente não pode negligenciar isso. É verdade. Em um dos cursos que eu fiz, que chama Solutions Selling, né? Que é justamente para essas vendas de solução, vendas a longo prazo, algo bem grande e complexo, existia ali uma fase onde ele te instrui a sempre que o cliente te pede algo, você tem que pedir algo. Por exemplo, ou vice-versa, né? Eu queria uma POC do seu produto. Mas você me fala então a data do fechamento? Então você tem que estipular ali também algumas regras
para que não chegue na fase 3 de uma vez, onde você deu tudo para o cliente sem saber se vai haver um fechamento. Posso contar mais um caso desse? Quantos você Não, quiser. esse também é muito bom porque é o exemplo ao contrário. Aliás, eu tenho dois, mas eu quero contar esse é bem rapidinho. Um dia eu tô lá, toca meu celular, é meu chefe, e ele fala para mim assim: olha, então, você conhece o cliente X lá, ele é seu amigo, e ele tá comprando lá um produto que não tinha nada a ver com o que eu vendo, era um outro produto. Eu queria que você fosse lá e falasse para ele comprar o nosso produto aqui. Eu falo, putz, mas eu nem conheço o cara, né? Não, mas você conhece lá muita gente lá, vai lá, se vira, vai lá e vê o que você faz. Aí, beleza. Aí peguei um avião, fui lá no cliente, era lá na outra cidade, peguei um avião no dia seguinte. Não, aí eu não conheci o cara. Aí o que que eu fiz? E isso eu sempre ensino pro meu pessoal também. Ah, eles falam para mim, mas eu não conheço as pessoas lá. Mas eu também não conheço um monte de gente, mas eu sempre conheço alguém que conhece alguém. Então eu sempre vou falar com meus amigos. Liguei para um amigo meu, que era lá, era um banco. Liguei para um amigo meu, falei, cara, olha só, eu preciso falar com um cara lá, eu não conheço ele. Ih, cara, tranquilo, vou te apresentar agora. Mandou um e-mail, me apresentou, e eu já falei pro cara, eu tô precisando falar com você. Você me recebe aí amanhã? O cara, recebo. Bom, peguei um avião, sentei lá, na frente do cara. Cara, deixa eu te contar uma história. Pô, me mandaram aqui, porque você tá comprando o produto tal, e eu também tenho esse produto para vender, e eu queria que você me desse uma oportunidade, porque eu acho que eu vou fazer um preço melhor para você até. Nem sei o quanto você tem, mas eu quero vender para você. Ele falou assim para mim, poxa, Zanin, vou falar uma coisa para você, não mexe nisso não. Porque é o seguinte, esse produto já está tudo... Não comprei ainda, mas está tudo certo. Isso aí foi um camarada que acertou com o presidente lá. Eles são amigos e eles já combinaram a venda. Se você fizer eu mexer nisso agora, cara, vai constranger um monte de gente. Poxa, não mexe nisso não, tá? Aí eu estava sentado na frente dele, eu olhei para ele e falei assim, tá, tudo bem, cara, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu não posso voltar para casa sem nada. O que você tem para mim? Você tem que me dar alguma coisa, cara. Eu vou te ajudar, você tem que me ajudar. Aí Senão eu ele. vou mexer. Aí ele. Eu tenho um negócio aqui. Bom, moral da história: o cara deu um negócio pra gente, a gente conseguiu fazer o que ele queria e foi um super projeto. Então, isso que você falou é uma verdade. Você nunca pode achar que aquele não, ele é um não ou um pedido do cliente, é uma coisa que você não vai usar ela a seu favor. Você precisa explorar. Quer dizer, ele falou para mim, não mexe nisso. Pronto, eu estou ajudando ele. Ele precisa me ajudar. Último caso que eu vou contar, como perder uma venda. Não, super dica essa, Tá? Como é? exatamente. Aí, essa é pessoal. Eu estava com a minha esposa, ela queria comprar um negócio para casa, a gente foi numa loja. Aí, a gente viu tudo, viu? Ela perguntou 200 mil coisas lá para vendedora, não sei o que e tal. E a vendedora falou: tá bom, eu vou dar um feedback para vocês depois, tal, não sei o que. Aí ligaram depois de uns 2 dias para ela e falaram assim: então, esse produto a gente faz para você, custa tanto, X, tal, não sei o quê. Era uma casa ou eram os Era móveis? móvel para casa. Eram os móveis da casa. Esses móveis de armário, essas coisas. Marcenaria mesmo. Aí, esses móveis planejados e tal. Aí mandou para minha esposa, eu cheguei à noite em casa, ela, olha, então, pô, a mulher lá mandou para mim o preço, mandou um preço absurdo. Eu falei, não, você tá louco, não vou pagar isso nunca. E então, assim, ela devolveu para a mulher, né? Assim, olha, a gente não vai topar não, muito caro, tal, não sei o quê. Bom. Aí a mulher vira para ela, bom, aí beleza. Aí a mulher desligou. Dali 1 hora ligou para ela e falou assim: olha, conversei com o meu gerente e nós vamos fazer uma proposta, tá? Então é o seguinte, me dá o telefone do teu marido que nós vamos ligar para ele. Aí ela falou, pois não, deu o meu número para vendedora e me ligou. Falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Nem que ela faça de graça, nós vamos comprar deles mais esse produto. Como assim ela não quer falar comigo? Então, eu comecei a rir, né? Porque eu sou vendedor, né? Eu fiquei pensando, como perder uma venda? Quando eu falo que o vendedor tem que ter a percepção, ele tem que ter uma ideia do contexto que está acontecendo. Quem está vendo, aquele produto é dirigido para quem? Se fosse um carro, provavelmente valia para um cara ligar para mim. Né? Mas era um móvel da casa. Então, todas essas percepções faz parte do contexto de venda que tanto o empresário quanto quem está trabalhando nessa área de vendas não pode errar. Eu digo que é o seguinte, a venda você tem que acertar em muitos momentos, mas basta errar em um para você perder.
Concordo, vou trazer para minha realidade esse seu exemplo. Todo dia alguém perde uma venda comigo no WhatsApp, porque eu entro em contato, falo que eu sou a cliente, o cara me manda um áudio. Quando ele me manda um áudio, eu falo assim: bye Perdeu. bye, perdeu. Porque ele tá ali pra. E na minha foto, só pra vocês entenderem, na minha foto está escrito: não me mande áudios. Então, faltou uma percepção ali do que eu realmente quero, como eu quero ser atendida. Esses dias, uma clínica de saúde mesmo, eu comecei a pegar preço, estava tudo indo bem, e aí eu achei muita reclamação deles no Reclame Aqui. Falei: olha, moço, um feedback para vocês estão com muita reclamação no Reclame Aqui, eu prefiro fechar isso em outro momento, muito obrigada. O cara não parava de me mandar áudios e depois me ligar, e assim, foi totalmente inoportuno. Então também pensei nisso, ao invés de falar assim: "Senhora tem razão, vou ver aqui internamente o que está acontecendo, volto a entrar em contato num outro momento, obrigada pelo feedback", porque ali ele está deixando uma porta aberta comigo, mas ele acabou de fechar todas as portas com essa tratativa, assim, também já descabida, né, já para o incômodo, não pró-venda, mas nem sei pró o quê. Então, realmente, essa questão do feeling é bem importante. Aí, Izan, o que eu ia te perguntar é assim: eu entendi as características que o vendedor tem que ter: relacionamento, processo da venda e a capacidade de confronto, confronto do bem, entre aspas, ali, que é a parte do fechamento. Mas existe também aquela questão que nós já conversamos em uma reunião, que é muito oportuna, e eu até achei um nome para ela, porque eu fiz um curso e o cara descreveu ela com nome, que é a gestão libertária do Tales Gomes. Ele fala isso muito no curso do G4, que é você trabalhar com a ambição do cara. Você ter perto de você pessoas que queiram ganhar com você. E a gente conversou disso aquele dia na sala de reunião, onde você pergunta para o seu vendedor o que ele sonha em, né, em adquirir, em ter, em fazer, e como ele precisa vender ou o que ele precisa fazer para chegar naquele número. Então, você fala um pouquinho disso para Sim, gente? boa. Eu costumo, isso faz parte do meu processo de entrevista, né? Eu sempre, enfim, quando eu começo a conversar com ele, eu não tenho perguntas pré-determinadas e eu vou, na minha percepção da característica da pessoa, eu vou seguindo a minha entrevista, tentando entender essas características, essas técnicas que ele tem. Mas, mas sempre eu termino com a seguinte questão, e eu não pergunto para as pessoas nunca quanto elas querem ganhar. Eu pergunto o seguinte: qual é o teu sonho de ganho no ano? Se você fosse pensar um dinheiro que você quer ganhar no ano, quanto é esse dinheiro? E aí, independente de qual é o número, eu sempre desenho um modelo de remuneração aonde parte ele aconteça pelo trabalho e a outra parte pelo resultado. Então, quem é de vendas, por exemplo, em geral, né? Você tem lá uma parte da remuneração dele que você remunera. Aliás, eu tenho uma passagem ótima disso para te contar. Aí você remunera, o que a gente chama de remuneração fixa, é aquela parte que você diz para o cara assim: olha, isso aqui não vai deixar você rico, mas isso aqui vai garantir a sua subsistência. Você não vai sair de casa pensando como que você vai comprar o leite no final do dia e o pão na padaria. Você vai ter o dinheiro para isso, mas isso não vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é o teu resultado, ok? E aí eu sempre desenho a remuneração do sonho do cara em função do resultado que ele vai ter que gerar. Uhum. Perfeito? Quer dizer, ele faz parte do sucesso ou do insucesso dele. Mas aí eu quero te contar uma coisa interessante. Existe. Oba! Não, eu já até escrevi aqui qual que vai ser o nome do nosso episódio. Casos de venda. Existe uma coisa interessante que é o seguinte: você tem vendedor que. Você tem gente da área comercial, nem vou chamar vendedor, mas você tem gente na área comercial que ele está disposto a ganhar o dinheiro dele. Então ele sai de casa pensando nisso. Eu confesso para você que todos os dias que eu saio de casa e venho para o trabalho, e eu venho todos os dias, tá?
Mas independente de eu vir ou não, depois que eu acordo e tomo café, eu fico pensando assim, o que que eu tenho que fazer hoje para ganhar mais? Tá? Então, essa cabeça, ela permeia um grupo. Tem um outro grupo que o que permeia a cabeça dele é o que eu tenho que fazer para não perder o que eu tenho. Então tem muito vendedor que acha que ele vai viver do salário fixo. E ele vai fazer tudo para justificar aquilo. Então ele vai dizer assim, não, Bruna, veja bem, poxa, hoje eu liguei para 10 clientes, mas sabe, nenhum atendeu, ou deu 5 deu ocupado. Ele vai dizer para você que ele trabalhou, que não é culpa dele que ele não vendeu, né? Não é aquele, o outro, ou aquele que quer ganhar dinheiro vendendo, ele vai falar para você assim, Bruna, hoje está difícil mesmo. Hoje está difícil, vou dizer para você. Tomara que amanhã seja melhor, porque hoje está difícil. Não interessa porque está difícil. Esse problema é dele, tá certo? Ele tem que resolver. Então, um dia eu estava numa reunião e o pessoal de vendas falando para mim, um vendedor falando para mim, não, você não sabe, pô, é difícil, porque prospectar é difícil, porque conseguir chegar no cara é difícil. Falei, galera, e aí eu olhei na janela e no prédio do lado tinha um cara lavando o vidro, né? Lavando os vidros naquela cadeirinha, né? Eu falei assim, cara, tá vendo aquele cara ali, ó? Você não sabe como aquilo é difícil. Aquilo, meu, ficar sentado naquele banquinho o dia inteiro é bem difícil. Deixa eu falar uma coisa pra você, ele ganha um quarto do que você ganha. Beleza? E ele não tá reclamando, ele tá lá fazendo o trabalho dele. Faz parte do teu trabalho. Se fosse fácil, não precisava ter vendedor. Então eu costumo dizer o seguinte, o vendedor tem que entender que a remuneração que você paga fixa para ele faz parte da ajuda que você dá para ele exercer uma função, mas o ganho está ligado ao resultado. Todo mundo precisa ter a percepção de que o ganho é ligado ao resultado. Perfeito. Enquanto ele não tiver isso, ele nunca vai dar resultado. Porque se ele não quer dar resultado para ele, como é que ele vai dar resultado para a empresa? Tá certo? Então, falando, só para voltar na onde você me perguntou, eu sempre tento compor a percepção de ganho do vendedor com o sonho dele. Okay? Porque eu acho que as pessoas perseguem sonhos. E nessa você identifica exatamente isso. Se vem uma pessoa que fala que não tá almejando nada, né, que não tá sonhando em nada, tá tudo bom, o que que vai fazer o cara sair do conforto da cadeira do escritório ou da casa dele para ir vender? Realmente tudo vai ser difícil, né. Um primeiro não vai ser difícil, e aí você não mexe com algo ali mais profundo que é a realização de algo maior, né. E na parte de gestão desses vendedores, o que que você entende que é muito importante no dia a dia, no final do mês, final do semestre? Que você aderiu ali à sua gestão, tendo em vista que você tem um time de vendas embaixo de você? Então, Bruno, o ser humano é uma coisa fantástica, né? E a gente precisa ter a percepção dele. Uma vez eu assisti uma palestra de um cara que ele falou lá 2 horas, um monte de coisa, mas ele falou 3 coisas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de sintetizar as coisas. Eu gosto de ler, ouvir, não sei o quê, e depois eu sintetizo o que eu acho que é essencial. Depois de 2 horas de palestra que eu saí, esse cara tinha falado uma coisa interessantíssima, que eu trago até hoje na minha vida. Ele falou assim: olha, o ser humano ele tem 3 necessidades básicas. Ele precisa estar limpo, alimentado e descansado. Quando ele cumprir essas 3 coisas, o resto tudo ele negligencia. Ah, Tá? Então, tá. enquanto você estiver sujo, você vai correr para tentar um banho. Quando você estiver com fome, você vai tentar tudo para comer. E quando você estiver cansado, você vai tentar tudo para dormir. Quando você cumprir essas 3 coisas, qualquer outra coisa que você tiver a fazer, você vai deixar para amanhã. Ok? Bom, vamos trazer isso para a tua pergunta, tá? Eu acho que vendedor também é assim como todos os outros seres humanos. Então é o seguinte, se ele tiver com a comida paga e ele não tiver uma pressão, ok? Uma pressão do bem, ele não vai vender. Ele vai dizer que a proposta está na mesa do diretor para análise, ele vai dizer que o cara saiu de férias é só o mês que vem, ele vai dizer que por causa do feriado o cara não foi trabalhar no dia anterior, ele sempre vai te dar uma desculpa, porque quando ele olha para ele mesmo, ele está alimentado, limpo e descansado. Então, deixa eu te contar, vendedor precisa ter meta, tá? E você precisa acompanhar isso em períodos curtos de tempo. Se você der muito período para ele sempre vai negligenciar e só vai dar uma satisfação para você ou vai correr atrás na hora que você cobrar.
Mas mais do que isso, a venda, ela é um. Se você fala assim, mas eu meço meus vendedores pelo resultado mensal de venda dele. É verdade, mas para você chegar na venda, você tem várias etapas. Então, e não existe milagre. Não existe uma venda se o vendedor não abriu o cliente, não foi visitar o cliente, não colocou proposta, ok? E não cobrou fechamento. Então, se você não acompanhar isso... Vem cá, Bruninha, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, hoje é dia 5. Quantos clientes você falou esse mês já? Uhum. Ainda não falei com nenhum. Perfeito. Muito bom. Tá bom, vem cá, quantas visitas você fez essa semana? 2. 2? Ontem eu fiz 3. Eu fiz 3, você fez 2 na semana? Você não vai vender nada. Tá na cara que você não vai vender nada. Perfeito. Porque se você não tem visita, você não vai ter proposta. Perfeito? Se você não tem proposta, você não tem fechamento. Exato. Então, se é uma dica que eu dou, que eu faço muito, por exemplo, quando veio a pandemia, esse ponto é importante. Quando veio a pandemia, uma semana antes de todo mundo ir para casa e fechar os escritórios, eu fiquei com muito medo que as pessoas iam perder o engajamento. Uhum. Então, a gente, Marco, falou o seguinte, nós vamos As fazer... pessoas quem? Os clientes Não, ou os colaboradores? Os colaboradores. Tá. E aí eu decidi que em vendas a gente ia fazer reunião diária. Durante 5 meses a gente fez reunião todos os dias, das 9 às 9h30, para perceber se os vendedores tinham engajamento. Por quê? Como a reunião era todo dia, de um dia para o outro ele tinha que contar alguma coisa diferente. Então ele tinha que falar assim, ontem, olha, depois que a gente se falou, eu conversei, eu liguei lá para não sei quem e falei tal coisa, e ele falou tal... Então você percebia que as pessoas continuavam engajadas. Diariamente ele tinha que dar resposta de alguma ação, por menor que ela fosse. Perfeito. Perfeito? Então eu acho, eu cumpro e eu recomendo. Você precisa acompanhar de perto. Minha avó lá não tinha escolaridade, mas tinha muita sabedoria. Ela dizia aquela frase que todos conhecem: o porco só engorda aos olhos do dono. Perfeito. E vocês, público, né, viram que até agora a gente não falou de sistema, nós não falamos de nomes de ferramentas, nós não falamos de investimento, a gente falou de rotinas. Então são rotinas que vocês podem e devem implementar no dia a dia de vocês, com baixíssimo orçamento, que é, de novo, aquilo que eu trouxe. A melhor academia é aquela que você usa. E vendas é a mesma coisa. As vendas vão acontecer a partir de um gerenciamento básico de reuniões, visitas, geração de proposta, acompanhamento, né, daquela proposta até um fechamento e depois a saga de receber, né, Zan? Que aí a gente pode fazer um podcast só para isso, só para receber, porque o Zanini também tem uma frase boa disso. Vender é fácil, como é? Difícil é receber, algumas coisas assim. Eu costumo dizer o seguinte: a venda é só um processo de meio para você chegar no objetivo. O objetivo é receber. Nosso objetivo sempre na empresa é receber. Só que você só recebe o que você vendeu. Perfeito. Bruno, eu queria fazer um último comentário, tá? Por favor. Para fechar isso, você falou sobre sistema e tal. Eu tive um chefe que me ensinou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: falou assim, Zanini, olha só, num orçamento de empresa, você tem lá as linhas todas, né? A primeira linha, geralmente, você põe a receita, depois você põe o imposto, depois põe custo, depois põe despesa, blá, e sobra um lucrinho lá embaixo, ou não. Tomara que sim, a gente trabalha para isso. Ele falava assim para mim, hoje em dia se usa muito nome sofisticado para tudo, né? Não, porque eu faço o DRE, o PNL, esquece, eu estou falando de orçamento, receita menos despesa. Esse chefe me ensinou o seguinte, Zanini, se concentra na primeira linha do seu orçamento, que é a receita, porque ela é incerta. Todas as demais linhas do teu orçamento, elas são certas, elas vão acontecer. Você vai ter que pagar o aluguel, você vai pagar a conta de luz, você vai pagar as pessoas, você tem que fazer isso, porque já aconteceu a despesa. Então, se concentra na receita, porque se ela não acontecer, você vai ter problema. Então, se eu dou uma dica para os empreendedores de hoje
Com dinheiro, você arruma os problemas, mas não adianta você ter uma operação perfeita que não vende nada, porque você não vai ter dinheiro para pagar o teu negócio. Viu? Gente, eu tô aqui dando risada porque foi exatamente a mensagem que nós terminamos também o podcast com G. Não existe empresa sem vendas, não existe projeto sem vendas, não existe nada, né? Se você não tá ali ouvindo, resolvendo um problema real, né? Aí aperfeiçoando aquela resolução. Bom, só tenho a agradecer. Ficamos de novo aqui com um gostinho de quero mais. Vamos ter que fazer outros episódios para falar de gestão de pessoas, para falar das vendas enterprise, venda B2C, né? Que são mundos um pouco diversos em termos de timing, etc. Ah, tem tanta coisa, Tá né? bom, E Brunão. também quero te ouvir no próximo episódio, como é que você faz esse balanço de família e tocar essas operações que você toca. Tá Pode bom. ser? Vai ser um prazer. Obrigada, então. Espero que vocês tenham gostado. Deem seus comentários, façam as suas avaliações, feedbacks. E obrigada pela atenção, gente. Obrigada, Zan.